aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o governo japonês, ele compilou, tá, as regras, soltou na mídia e a mídia soltou, tá, isso pro público. E eu vou trazer isso para você agora, essa compilação dessas regras para o turismo no Japão, tá certo? E antes de mais nada, já vou fazer a chamadinha aqui para não perder tempo. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like. Se puder, já clica lá para não esquecer de deixar esse like bonito para nós e clica no sininho para receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal em relação ao Japão, tá? O governo disse que pedirá aos turistas estrangeiros que usem as máscaras faciais e façam um seguro para cobrir as despesas médicas caso contraiam coronavírus, já que o Japão volta a aceitar os visitantes em etapas. Por que ele fala isso? Porque a parte do turismo individual ainda está bloqueado, tá? Turismo individual é aquele que você vem, você está livre, leve e solto, tá? Para quem não sabe, tá livre, leve e solto e pode fazer o que quiser, quando quiser, aonde quiser, tá? Esse ainda não pode, tá? Infelizmente. Aí fica aquela velha história, o que fazer, tá? Mas, continuando aqui, depois você vai bolando suas ideias. O Ministério do Turismo compilou as diretrizes para as agências de viagens, no caso, e hotéis, antes da retomada, de aceitar a chegada das pessoas para os fins turísticos. A entrada será inicialmente restrita a visitas guiadas a 98 países e regiões que apresentam menor risco de infecção, incluindo Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Coreia do Sul, Indonésia, Tailândia e Brasil, tá? Para quem acompanha o canal deve se lembrar que eu gravei uma matéria falando sobre isso, tá? Que o Brasil já está na faixa azul, que ele vai poder vir para o turismo. Porque antes o Japão tinha limitado o turismo a 4 países só, aí depois fez essa nova compilação, essas novas diretrizes, e soltaram, e o Brasil está incluído. Por isso que eu já estou soltando isso para as pessoas que pretendem vir para o Japão, tá? E ressaltando, tome cuidado com o que a agência de turismo passar para você, e não se esqueça, o Japão ainda pede, tá, o teste PCR 72 horas antes de sair do país de origem. No caso do Brasil para cá, tem que fazer o teste PCR 72 horas antes, tá? No caso das três classificações, eu não vou colocar aqui, senão vai ficar muito comprido o vídeo, se eu for ter que detalhar as três classificações, no caso a vermelha, amarela e azul, tá? No caso o Brasil tá azul. Só faça um adendo também, só fica atento, porque se der um outro boom de coronavírus no Brasil, pode ser que o Japão mude de classificação e nisso a recepção dos brasileiros no Japão vão mudar, tá? Na imigração. Então só fica atento a isso. A compreensão das diretrizes e o cumprimento levarão à retomada suave do turismo receptivo e à sua expansão, disse Tetsuo Saito, ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, em entrevista coletiva. De acordo com as diretrizes, a agência de viagens obterão o consentimento dos participantes para o passeio para cumprir as medidas. Então você vê que tem que ter o consentimento. Desculpa, se a pessoa não tiver o consentimento, basicamente não pode vir, tá? Não vai conseguir fazer os passeios. Então vou até ler de novo. De acordo com as diretrizes, as agências de viagens obterão o consentimento dos participantes do passeio para cumprir as medidas, explicando na venda ou na reserva dos passeios que eles não serão penalizados por não cumprirem, mas podem não poder participar dos passeios. Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas vão ter que assinar um termo de responsabilidade em relação à sua segurança. O governo japonês ele vai passar certas diretrizes. Você tem que fazer isso. Se você não quiser fazer, tudo bem. Você não é obrigado a fazer. Só que a agência de turismo também ela pode te boicotar, tipo assim, daquele grupo, fala assim, você não vai, você está proibido de sair, porque você não tá cumprindo com as regras. Então isso aí vai ficar a cargo das agências de turismo, não do governo japonês. Então as agências de turismo é que vão, colocar os turistas na linha.
Se a pessoa esculhambar muito ali, a agência pode falar, não, você não vai passear, como estava escrito ali, ó. Eu vou até ler de novo. Explicando na venda ou na reserva de passeios que eles não serão penalizados por não cumprirem, no caso do governo japonês, mas podem não poder participar dos passeios. No caso assim, é a agência de turismo que vai dar a tesourada na pessoa. As diretrizes também afirmam que as agências de viagens definirão as rotas de turismo para evitar áreas lotadas e selecionar instalações que implementem completamente medidas antivírus e coletar as informações sobre instituições médicas e hotéis multilingües para isolamento. Então você vê que a agência de turismo ela vai ter que ter todo o cuidado com a pessoa, tá? Desde da hora que ela chega aqui no Japão, os translados, para onde que ela vai, o que que ela pode fazer, os hotéis que ela pode, como é que se fala assim, que ela vai poder ficar e etc. Então eu não sei como é que eles vão fechar esses pacotes turísticos, tá? Porque você vê que existe toda uma informação ali e é uma coisa meio que complexa de fazer, tá? Não vai ser uma coisa muito fácil para as agências de turismo, não. Enquanto estiver no Japão, as agências transportarão os participantes da excursão, né, infectados com o novo coronavírus para as instituições médicas e os apoiarão até que deixem o país. Então você vê que a agência de turismo ela vai ter todo o cuidado com você, no caso assim. Vai ficar uma pessoa ali só para cuidar de você, no caso. Vai te levar para o médico, você vai fazer todas as coisas ali, até que a pessoa deixe o país. Eles também pedirão aos participantes que os notifiquem se forem encontrados infectados com o novo coronavírus dentro de uma semana após retornar para casa. Então é aquela velha história. Aí vai ficar a cargo das pessoas, tá? No caso, se a pessoa veio para o Japão, depois passou, fez todo o turismo, voltou para casa. Aí dentro daquela uma semana que ela voltou para casa, se ela pegou o coronavírus, eles estão pedindo para notificar, tá? A agência de turismo, ó, peguei coronavírus, tá? Então já dá para você ter ideia. Mas nesse último caso, assim, eu acredito que muito pouca gente vai fazer, né? Mas vai continuando. As agências manterão registros dos passeios, incluindo lugares que visitaram e onde sentaram no transporte público, no caso assim, o transporte que vai levar as pessoas, para que, se os participantes estiverem infectados, possam identificar rapidamente os contatos próximos que precisam ser isolados. Então você vê que estão pisando em ovos, né? Estão fazendo essa parte do turismo, mas está muito pisando em ovos. Aqueles que não são contatos próximos poderão continuar a fazer o passeio. Então você já sacou, se você vier para o Japão, pagou aquela porra daquele dinheiro para o pacote turístico, pegou coronavírus, não vai poder fazer passeio, vai ficar em isolamento, enquanto todo o resto do grupo vai passear. Então se você for um contato próximo também, você vai perder o seu passeio, e o resto das pessoas vão poder passear, tá? Então, como é que se fala? Vai ser um tiro no escuro, tá? Vamos falar o português rasgado e sem hipocrisia, tá certo? Antes da retomada das viagens turísticas, o Japão realizou passeios de testes para viajantes de entrada dos Estados Unidos, Austrália, Singapura e Tailândia. A turnê do grupo tailandês foi suspensa depois que um participante testou positivo para o vírus. Sim, foi um bafafá danado na época, tá? Tanto que saiu tudo quanto é mídia, foi um bafafá danado. O que aconteceu? Em vez deles só tirarem aquela pessoa e continuarem fazendo o passeio das outras pessoas, não. Cancelaram o grupo inteiro, tá? O passeio do grupo inteiro. Então já dá para você sacar que tem muita coisa aí que vai depender muito do julgamento da empresa de turismo, tá? Então, sei lá, não sei se é, como é que fala assim, interessante empregar um dinheiro num tiro no escuro, tá? No caso do turismo. Principalmente que você vai estar limitado. Limitado, você vê assim, você não vai poder fazer grandes coisas, você vai ter que ficar seguindo aquelas regras. E como é que se fala assim, como é que eu vou explicar? Aqui no Japão tem muitos lugares turísticos, tá? Eu moro aqui no Japão, moro no estado de Gifu. Então tem muitos lugares que você vai, que se você não tiver muito tempo para você andar
e explorar mesmo, você acaba perdendo. Tem muita coisa bacana assim, mas tem ruazinhas, vielas assim, que se você não for ali, você acaba perdendo aquela experiência, porque geralmente é o quê? É uma experiência gastronômica, tá? Que tem ali naquelas ruazinhas, ou tem algo assim, meio que inusitado. Aqui no Japão sempre tem, igual assim, de vez em quando você entra nas ruazinhas, igual para quem mora, um exemplo só, tá? Igual ali no caso do Arima, lá em Kobe, em Hyogo, tá? O Arima ali, ele tem muito parte de água quente, tá? Então, no caso assim, tem parte de onsens, tem parte de que você pode molhar o pé, tem onsens ao ar livre que você não pode chegar ali, ele é cercado porque a água é muito quente. Então tem muitas coisas assim. Então se você ficar só na parte ali dos hotéis, que tem aquela ponte bonita, bater foto e ir embora, você perde essa experiência das águas quentes. Eu falo disso das águas quentes porque eu trabalhei no hotel ali no Arima e no final de semana, no grande hotel ali do Arima, um hotel 5 estrelas, muito bacana por sinal, e nos dias de folga eu ia explorar aquela região ali. Então você via, tinha um mirante muito bacana que não entra, tipo assim, muito nos catálogos de... como é que se fala? De informação para turismo. Então você tem que ver os letreiros que tem na rua ali. Então se você não vai com tempo hábil para você ver, você não consegue ir num mirante desse, você não consegue usar a água quente que eles têm ali para molhar os pés, dar aquela relaxada, né? Soltar o cansaço ali, você não consegue usar isso. E muitas dessas coisas é grátis, assim, é de graça, você não precisa pagar nada, só chegar lá, tirar o tênis lá, meter o pezão dentro da água lá e ficar sentado perto dos japoneses lá, ficar só relaxando, olhando pro tempo lá, assim, tomando água quente no pé. É bacana, pô, é uma experiência boba, mas é bacana, relaxa o corpo, tá? Para tirar o estresse. Mas é coisas assim que dependendo, nesses pacotes turísticos, você não verá, infelizmente. Mas continuando, o país vem diminuindo gradualmente as restrições à entrada de visitantes estrangeiros, buscando se igualar às outras nações do grupo dos 7, depois de ser criticado em casa e no exterior por rígidos controles de fronteira, sim, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, tá? Então no caso do turismo ficou muito para trás. Então no caso, agências de viagens, companhias aéreas, hotéis, restaurantes de parte de turismo aqui no Japão ficaram para trás, então estão perdendo dinheiro. E agora com a alta do iene, pode ser que eles dêem uma recuperadinha. Eu falo dêem uma recuperadinha porque com a alta do iene, muitos desses locais eles importam comida. E nisso o que acontece? Importa mais caro, tá? E nisso já deu para você sacar que tem muita coisa assim que às vezes em vez de ganhar, vai ficar no tete a tete, ou se ganhar, vai ganhar um lucrozinho bem pouco, tá? Até porque também, dependendo, se você coloca o preço de uma comida muito alto, ou muita coisa assim, muito exorbitante, você acaba perdendo o cliente. Igual, por exemplo, o mesmo exemplo lá no Arima, né? Eles têm um monte, tá? De mandiuiás ali. Cada mandiu mais gostoso que o outro, só que eles têm uma forma assim, mais caseira de fazer. Então eles têm um forno ali, tá? Na rua mesmo, um forno a vapor, e o mandiu ele fica aquecendo ali naquele vapor ali. Então se você comer aquele mandiu ali, você vai comer o mandiu fresco, o mandiu do dia ali. É uma experiência, totalmente diferente para quem está acostumado a comer mandiu de supermercado, né? No Zarapo, né? No Saranapo ali, em um monte de coisa. Você vai num lugar desse, você pega o mandiu fresco ali no dia, tem o mandiu normal, yaki mandiu, tem um monte de tipo ali. Pô, é um sabor totalmente diferente, né? Então, se você coloca um preço muito alto, o outro do lado ali consegue um preço mais baixo, pô, ele pega toda a clientela para ele. Ó, só para vocês terem ideia, no Arima, como vende esses yaki mandiu, esses mandiu assim no vapor, geralmente na época que eu tava lá, tá? Cada restaurante pro lado de fora, ele tinha pelo menos 6 bandejas, 6 andares de bandeja lotado de mandiu, tá? Tinha uns que chegava a 10, assim, você olhando assim na rua, assim. É a coisa de doido. Os caras vendiam assim, a rodo. Eu, por exemplo, quando eu ia, comprava logo de 4, 5 e levava para casa. Porque um mandiu fresco, show de bola.
saborzinho bacana que você não vê em qualquer lugar. Pô, é uma experiência gastronômica assim, totalmente diferente, né? Mas continuando. Mas é provável que leve algum tempo para o país reabrir suas fronteiras para o turismo individual, pois as preocupações permanecem dentro do governo com o potencial ressurgimento das infecções. Bom, isso é fato que vai acontecer, tá? Mas o turismo individual é aquele, tá? Que você fica totalmente livre, leve e solto. Você vai poder fazer esses tipos de explorações que eu falei para você. Então você vai poder aproveitar muito mais esse tipo de passeio, o turismo. Igual no caso desse turismo guiado. Nada garante que você vai poder à noite ficar livre e vai poder ficar transitando. Até porque o governo não falou nada de segurar as pessoas ou de liberar as pessoas à noite para ter essa experiência gastronômica naquele local ali. Ou se as pessoas vão ter que ficar só naquela região ali do hotel, vão ter que ficar só no hotel, se elas vão poder sair, etc. Aí eles vão separar um dia para as pessoas fazerem compras e etc. Não foi passado essas diretrizes, no caso assim, nessa compilação. Então levanta-se muitas dúvidas nesse meio tempo. E se você ficar preso, aí você perde toda essa experiência gastronômica também. Porque o Japão, vou falar uma coisa para você. O Brasil pode ser um país rico gastronomicamente? Mas o Japão é demais. Tá, igual, por exemplo, o Brasil, ele tem as divisões, cada local ali do país tem o prato regional e ele acabou. Igual, por exemplo, você vai para Tóquio, você encontra pratos do mundo inteiro num local só. Então, é uma experiência gastronômica que você pode ter, assim, que você vai gastar horrores, mas também você vai comer coisas assim que você nunca viu na vida, dependendo. Então, são coisas assim que você vai deixar passar. Pô, complicado, igual a mesma coisa, o lamen. Pô, você vai no lamenhar, fala assim, me dá o texoco como se fosse o prato feito, tá? Aí vem o lamen ali, no caso, para quem come muito, tá? Aí vem o lamen, vem o chawan de arroz e vem o gyoza. Dependendo do local, pô, isso é bom demais. Tem uns gyozas que fazem aqui no Japão que os caras, é fora de série. Mas tem muito gyoza porcaria também, tá? Por isso que eu falo, tem muitos pratos gastronômicos que fora de série. Igual você vai naquelas lojas de okashi, de doces, né? No caso assim, de lembranças. Tem muita coisa ali, é muito bom. Mas você precisa de tempo para você ir para as coisas e descobrir esses locais, tá? Então, sem o turismo individual, dependendo, pode ser que a pessoa não consiga fazer isso. E nisso ela vai perder muito da experiência do Japão, mas muito mesmo, tá? Mas continuando aqui, só para finalizar. O Japão dobrou na quarta-feira seu limite de chegadas diárias do país para 20 mil pessoas e permitiu que a maioria renunciasse aos testes de coronavírus em períodos de quarentena. É aquilo, tá? Das faixas azul, amarelo e vermelho. Os próximos participantes da visita guiada serão incluídos na cota de chegada de 20 mil por dia. Então isso que quer dizer? Que o Japão, nessas novas regras, já incluiu para todo mundo, tá? Então, no caso, trabalhadores, estudantes, no caso, estudantes intercambistas, empresários que vêm para o Japão já estão entrando nessa regra, não fizeram uma regra separado. Tipo assim, trabalhadores, estudantes assim, vão seguir uma regra de entrada no Japão e o turismo vão seguir outra regra. Não, então juntaram uma regra só para todo mundo. Agora ficou explicado, tá? Porque o Japão ele tem esse tipo de coisa. Vou fazer uma regra para um, vou fazer uma regra para outro. Só que o governo Kishida, ele é foda, desculpa o termo. Porque eles fazem as regras, só que eles não explicam as regras de forma hakiri. A gente fala em japonês de forma clara. Então, dependendo da situação, é desse jeito, beleza. Então tá. Aí na hora que você vai lá, não é de outra forma. Tá. Então, já dá para você sacar que tem muita coisa aí por trás que tem que se tomar cuidado. Então, eu piso em ovos em determinados momentos para me te passar essa informação. Por isso que os vídeos acabam ficando longos por causa disso, que eu tenho que fazer certas explicações para evitar equívocos. Tá? Porque japonês, você falou que era uma regra, mas era outra. Vocês entendem? Para não passar esse tipo de coisa, eu preciso explicar. Pode ser que seja assim, pode ser que seja assado. Até porque o governo não explicou de uma forma clara. Vai ser assim para todo mundo. Tá?
Eles soltam as regras, para o turismo é assim, mas para os estudantes é assim. Então, só para vocês terem ideia, tá? Quando não tinha esse nosso turismo, quando estava antes, então tinha regra para estudante numa forma para entrar no Japão, tinha regra para trabalhador para entrar e tinha regra para os empresários entrar. Tinha 3 regras diferentes para poder passar no controle de quarentena. Então você vê que o governo Kishida ele é foda, tá? Ele faz as coisas assim, eles não explicam, depois e fica nessa potaria, tá? Que fica nas regras. Então por isso que eu piso meio em ovos, já peço minha desculpa, porque os vídeos acabam ficando compridos por causa disso. Mas para evitar confusões, tá certo? E agora já ficou esclarecido, que é tudo junto para todo mundo, tá? Bacana, vai dando uma melhorada. Mas na parte do turismo individual, infelizmente ainda não vai poder fazer. Então pense bem, tá? Se você quer passar por essa experiência aí, porque às vezes você pode vir fazer turismo em grupo no Japão, fechar um grupo aí, no caso, ou eles vão juntar várias pessoas para fechar um pacote só, né, e colocar todo mundo naquele grupo ali e vai. Você talvez não pega coronavírus, mas o cara que está sentado atrás de você ou na frente de você pega coronavírus. O que acontece? Você é considerado contato próximo. E nisso o que acontece? Você vai ser jogado em isolamento. E nisso o que acontece? Você vai perder seus passeios. A empresa vai te levar depois para poder suprir esse dia que você não foi? Não dá para saber. Porque isso aí vai ser o quê? Regra da empresa de turismo, não do governo japonês. Tá? Então pode ser que você perca esse dia e perca esse dinheiro. Então vai perder uma experiência. E aí? Porque pegou coronavírus. É complicado? Pô, é complicado. Tá? Então isso aí vai ficar a cargo de cada um. Eu estou colocando os prós e os contras já para ser realista, sem hipocrisia. Seria muito fácil eu chegar para você e falar assim, ó, as regras estão assim, 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 acabou o vídeo. E sem dar o alerta para você, eu falo isso porque, como eu vivo aqui, eu sei muito das experiências bacanas que tem aqui. Tá? E eu quero que você aproveite isso quando estiver aqui. E para você que já está aqui, aproveite isso também. Explore os locais. Não fiquem só naquele... eu vou só ali, é só ali que eu vou. Não, dê uma rodada a mais ali, tá? Se você puder, tem aquelas placas de informação, geralmente os pontos turísticos têm placas de informação, e placas grandes por sinal. Se você não conseguir ler, usa o Google Tradutor, não tenha vergonha, mete o Google Tradutor lá no negócio lá e leia. Você vai ver que tem muita coisa, você vai gastar muitas horas andando ali naquele local. Vai ter locais bobinhos, tá? Tem local, você vai falar, puta, perdi meu tempo. Mas tem locais que você vai falar, caraca, se eu não tivesse vindo aqui, ia ficar incompleto o meu passeio. Né? Então tem muita coisa mesmo que dá para você explorar no Japão. Além que com o turismo individual, dependendo se a pessoa conseguir alguém, né, de carro, por exemplo, para levar ela no meio das montanhas, dependendo da época, igual na época do Momide, tá? No outono. As montanhas ficam com aquela folhagem vermelha, a coisa mais linda. Dependendo da montanha, você vai ver aquela folhagem vermelha e aquele riozão assim, com aquela água assim, meio esverdeada, assim, parece que cena de filme mesmo, né? Então, são experiências que pra mim me marca. Pra você, eu não sei, mas eu te garanto que dependendo, se você viver uma experiência dessa, isso vai te marcar também, tá? Então, tá? Tem muita coisa assim que eu recomendo para você que você faça com o tempo. Experiência de quem mora aqui, tá? Que gosta de ir nos pontos turísticos e explorar mesmo, para ter as experiências. Né? Tá certo? Eu só não tenho gravado muito vídeo pro canal dessa parte de turismo aqui no Japão, porque depois que começou o coronavírus eu não fui para lugar mais nenhum. O último lugar que eu fui foi no Monet no Ike, que é o Lago Monet. Tá? Mas eu cheguei lá, eu fiquei tão decepcionado que não quis nem gravar um vídeo, tá? Mas eu vou voltar lá de novo, agora que o verão está esquentando. Eu fui agora na primavera. Eu fiquei muito decepcionado com o Monet no Ike lá, então nem gravei. Eu falei assim, puta, eu vou passar raiva aqui, né? Não quero passar essa raiva pro público, então nem gravei. Eu vou deixar o verão ficar com sol estalando e voltar lá para ver se dá uma melhorada no visual, porque estava muito feio, o famoso Lago Monet, aqui de Gifu, tá? E o Monet no Ike estava muito feio.
Mas eu explorei a região ali, andando. Mesmo de bengalinha, consegui dar uma andadinha. Foi bacana, pô, foi bacana. Eu consegui comprar uns pacotes de chá ali bacana ali, né? Como é que se fala assim? Pra quem gosta de tomar chá verde, esse tipo de coisa assim, você pega dos produtores locais ali, que acabam vendendo. Pô, é outro sabor, isso eu falo pra você. É outro sabor totalmente diferente dos sabores, né, de supermercado, mas tem que explorar, tá? Me desculpe, o vídeo ficou comprido, passando esses relatos para vocês, já para você ter uma ideia do que pode ser que aconteça com você ou não, tá certo? E se você gostou do vídeo, por favor, se você não for inscrito no canal, claro, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para poder receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!